Meu amado e minha amada, que Deus abençoe seu dia que se inicia, sua vida, sua casa e sua família. Você está no canal. O poder da oração da manhã, clamor da madrugada. Que a paz esteja sobre sua vida. Se você chegou até esse canal, não foi por acaso, mas porque Deus tem um propósito para você nesse momento. Por isso, peço que fique até o final do vídeo para não perder nossa oração, pois ela vai te abençoar e tocar fundo o seu coração. A brevidade da vida e a urgência do foco. Um homem no leito de morte revelou a dura verdade: a vida passa rápido demais. Quantas manhãs tranquilas, conversas e oportunidades de amar perdemos por distração. Não deixe o dia de hoje passar sem fixar seus olhos no que realmente importa: Deus. A vida é um sopro e o tempo não volta. Cada manhã que nasce é uma chance nova de escolher o que realmente vale a pena. Um homem no fim da vida disse que tudo passou depressa demais e que muito do que ele pensava ser importante se perdeu no vento. Essa confissão é um alerta para todos nós. Quantas vezes deixamos de olhar nos olhos de quem amamos por estarmos ocupados demais? Quantas vezes ignoramos o chamado silencioso de Deus para apenas estarmos com Ele? O tempo que achamos que temos é ilusão. O amanhã é promessa incerta. Há um valor eterno em acordar e buscar primeiro a presença de Deus. A brevidade da vida não é motivo de medo, mas sim um convite à sabedoria. Tudo o que fazemos por Ele e com Ele permanece, o resto passa. Precisamos reaprender a valorizar o hoje como dádiva, cada batida do coração como milagre, cada oportunidade de amar como semente de eternidade. Não podemos mais viver no automático, correndo atrás do vento, nos distraindo com o que é passageiro e perdendo o que é essencial. Que cada manhã nos encontre de joelhos, não como obrigação, mas como reconhecimento de que sem Ele não somos nada. Se o tempo é curto, então que o foco seja eterno. E o eterno é Deus. Fixe seus olhos no alto, onde está aquele que dá sentido a tudo. Ele é o único que transforma o pouco tempo em propósito eterno. O poder de olhar para Jesus. Jesus não é um coadjuvante na sua história. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Quando você fixa os olhos nele, sua fé fica inabalável. Mas quando olha para as tempestades, começa a afundar como Pedro em Mateus, capítulo 14, versículos 30 e 31. Olhar para Jesus muda tudo. Quando os olhos estão nele, o coração encontra estabilidade e a fé ganha direção. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, declara que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, ele não apenas começou a boa obra em nós, como também é quem a aperfeiçoa até o fim. Jesus não é um detalhe da nossa história, ele é o centro. Quando desviamos o olhar para os problemas, para as dores ou para os ventos contrários, começamos a afundar como Pedro afundou nas águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas no instante em que se concentrou na força do vento e nas ondas agitadas, o medo tomou conta e ele começou a submergir. Assim acontece conosco. Enquanto mantemos os olhos fixos em Cristo, não há tempestade que nos derrube. O mundo pode girar, as emoções podem oscilar, mas quem olha para Jesus permanece firme. Ele é nossa rocha segura, nosso sustento em meio aos problemas. Olhar para Jesus é lembrar que Ele já venceu tudo aquilo que tenta nos parar. É entender que não andamos por vista, mas por fé. Que não dependemos das circunstâncias, mas da fidelidade de um Deus que nunca falha. Quando nossos olhos se perdem nas distrações do mundo, nossa alma se cansa. Mas quando voltamos o olhar para o Salvador, encontramos descanso, direção e força. Por isso, escolha hoje onde você vai fixar seus olhos. Escolha por Jesus. A armadilha da distração moderna. Quantas manhãs começamos checando o celular
Antes de buscar a Deus, a comparação, o medo e os problemas roubam nossa paz. Experimente abrir a Bíblia antes de abrir um aplicativo no celular. A distração se tornou uma armadilha sutil e perigosa. Vivemos em uma era em que o primeiro gesto no dia é desbloquear a tela do celular, deslizar para cima e mergulhar em notificações, redes sociais e mensagens que nem sempre edificam. Muitas vezes mal abrimos os olhos e já estamos sendo bombardeados por comparações, notícias alarmantes e pressões invisíveis que nos afetam profundamente. O coração começa a correr antes mesmo de sair da cama, e a mente se enche de ansiedade antes mesmo de orar. Deus está presente, esperando por nosso primeiro olhar, nossa primeira palavra, mas escolhemos dar esse lugar às distrações do mundo. E não percebemos o quanto isso enfraquece nosso espírito. Começar o dia buscando a Deus muda tudo. Um momento de leitura da palavra, um versículo meditado em silêncio, uma oração sincera, feita ainda com os olhos inchados de sono, tem poder de transformar o resto do dia. Abrir a Bíblia antes de abrir um aplicativo é um ato de fé. É declarar que nosso dia não será conduzido pelo mundo, mas pelo Senhor. A paz que tanto procuramos não está na rolagem de uma tela, mas na presença daquele que é o príncipe da paz. A alma precisa de direção. E essa direção só vem quando ouvimos a voz certa logo ao acordar. Que hoje você faça uma escolha consciente de desligar-se do ruído e conectar-se com o céu logo ao nascer do sol. A disciplina de reposicionar seu foco. Focar em Deus não é passivo, é uma escolha intencional. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos desafia. Pensem nas coisas do alto, não nas terrenas. Quando sua mente está no céu, os problemas terrenos encolhem. Reposicionar o foco é uma disciplina espiritual que exige decisão diária. Nossa mente é como uma lente que pode ser ajustada, e onde ela se fixa, determina como enxergamos tudo ao redor. Se escolhemos olhar para os problemas, eles crescem. Se escolhemos olhar para Deus, Ele cresce dentro de nós. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos convida a pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque o que domina nossos pensamentos acaba moldando nossas emoções e decisões. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com distrações, notícias negativas e pressões sociais, manter o foco no céu é um ato de resistência e fé. Não é sobre negar a realidade terrena, mas sobre colocá-la sob a perspectiva de Deus. Quando fazemos isso, as montanhas parecem menos assustadoras, os ventos menos ameaçadores e as batalhas mais possíveis de vencer. Focar em Deus é como alinhar o coração com a bússola do céu. É lembrar que estamos apenas de passagem e que existe um propósito eterno em cada detalhe. Essa disciplina não se constrói em um dia, mas em uma jornada. É tirar os olhos do que assusta e colocá-los em quem acalma. É respirar fundo, fechar os olhos e dizer com convicção: Senhor, ajuda-me a ver como Tu vês. Porque quando mudamos o foco, a realidade não muda de imediato, mas nós mudamos dentro dela. Salmo 121. Ajuda vem do alto. Levanto meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Sua ajuda não vem de planos humanos, mas do Criador do universo. Pare de olhar para os lados e olhe para cima. O Salmo 121 começa com uma pergunta sincera e profunda que ecoa na alma de todos nós em momentos de dificuldade. Levanto os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa pergunta revela uma busca por direção, uma sede de socorro e uma expectativa de resposta. Mas a resposta não está nos montes, nem nos recursos humanos, nem em estratégias próprias. O salmista afirma com convicção: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Isso muda tudo, porque quando entendemos que nosso auxílio vem do Criador e sustentador de todas as coisas, nossa postura muda. Deixamos de correr em círculos, tentando resolver tudo com as próprias forças, e começamos a erguer os olhos com fé. Deus não está distante nem indiferente. Ele é o guarda fiel que não dorme. Ele conhece os passos que damos de dia e de noite. Ele guarda nossa alma em todos os caminhos. Quando tudo ao redor parece instável e os montes parecem altos demais para escalar, olhe para cima. A ajuda está vindo, e ela não atrasa, não falha, não depende de circunstâncias. A ajuda de Deus é fiel, constante e poderosa. É hora de tirar os olhos do chão da ansiedade da comparação e erguer os olhos com fé. Porque quem olha para o céu encontra direção, esperança e força para continuar. Deus é nossa fonte, nosso refúgio e nossa segurança em todos os tempos. O invisível é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. O que você vê, contas, diagnósticos, crises, é temporário. O que não vê, as promessas de Deus, é eterno. Fixe os olhos no invisível, e o medo perderá força. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos leva a uma reflexão profunda sobre onde estamos fixando nossos olhos. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que não atentamos nas coisas que vemos, mas nas que não vemos, porque as vemos são temporais, e as que se não vemos são eternas. Essa é uma chave espiritual poderosa. Muitas vezes estamos tão focados no que os olhos naturais percebem que esquecemos da realidade maior do reino de Deus. As contas a pagar, os relatórios médicos, as crises e os problemas familiares são reais, sim, mas não são eternos. São como nuvens que passam. Já as promessas de Deus, o cuidado dele, o seu amor, a sua fidelidade, essas coisas não se apagam com o tempo. São invisíveis aos olhos, mas imutáveis e reais para o espírito. Quando você começa a focar no que Deus diz, e não apenas no que os olhos mostram, sua fé cresce e o medo perde força. O desespero cede lugar à esperança. A ansiedade dá lugar à confiança. Porque aquilo que você não vê com os olhos, mas crê com o coração, tem peso de glória eterna. Olhe além do visível, veja com os olhos da fé. Enxergue o que Deus está fazendo, mesmo que você ainda não veja com clareza. O invisível é onde Deus opera, e o invisível é eterno. Fixe seus olhos lá, e você terá paz, força e direção, mesmo no meio da tempestade. A rotina que transformou minha vida. 5 minutos na palavra antes do celular. Um versículo declarado em voz alta como âncora do dia. Pausas ao meio-dia para realinhar o foco. Jesus, estou olhando para você de novo. Uma pequena decisão pode mudar tudo. E foi isso que aconteceu quando resolvi entregar os primeiros 5 minutos do meu dia para Deus antes de qualquer outra coisa. Nada de celular, nada de notificações, apenas a Bíblia aberta e meu coração disponível. Descobri que um versículo declarado em voz alta logo pela manhã se torna como uma âncora invisível, segurando minha alma no lugar certo. Não importam os ventos que sopram durante o dia, eu sei onde minha base está firmada. Comecei a perceber que não era sobre quantidade, mas sobre prioridade. Antes mesmo de levantar da cama, minha alma já se conectava com o céu. E ao meio-dia, no meio da correria do trabalho, dos pensamentos acelerados, das pressões, eu comecei a criar pausas, momentos intencionais, de um simples respirar e dizer em voz baixa, mas cheia de fé: Jesus, estou olhando para você de novo. Essas pausas se tornaram sagradas. Não são orações longas, mas são reencontros. É como se minha alma dissesse: estou aqui, Senhor, ainda te escolho. Essa rotina simples transformou minha vida porque transformou meu foco. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Sobre lembrar a minha alma todos os dias onde está o meu centro.
É sobre não deixar que o mundo dite meu ritmo, mas deixar que Jesus dite o tom do meu coração. Ele não exige muito, mas espera prioridade. E quando damos a Ele o primeiro lugar, todo o resto se alinha. Foco é adoração. Quando você fixa os olhos em Deus, está dizendo: o Senhor é maior que essa doença. O Senhor é mais forte que esta ansiedade. O Senhor está comigo agora. Isso não é fuga da realidade, é vitória sobre ela. Focar em Deus é muito mais do que um exercício mental, é um ato profundo de adoração. Quando você escolhe direcionar seu olhar para Deus em meio aos problemas, está declarando que Ele é maior que qualquer diagnóstico de doença, mais forte que toda a ansiedade presente em cada segundo da sua caminhada. Não se trata de negar a dor, mas de afirmar quem está acima dela. Quando você olha para Deus, está dizendo com o coração que confia nele mais do que nas circunstâncias. Está dizendo que Ele é sua rocha, seu socorro, seu refúgio seguro. Essa escolha de foco não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é uma forma de enfrentá-la com coragem e fé. O mundo pede por atenção, oferece distrações constantes, mas você pode responder com uma atitude de rendição silenciosa e poderosa, fixando seus olhos no único que nunca muda. Adoração não é apenas cantar ou levantar as mãos, é também escolher o que ocupa sua mente. Cada vez que você decide meditar em Deus ao invés de se afundar em preocupações, está adorando a Ele. Cada vez que você declara, Deus está comigo agora, você está vencendo o medo com a presença. Adorar com foco é escolher a paz no meio da guerra, é encontrar força onde o mundo só vê fraqueza, é permanecer firme quando tudo diz que você vai cair. Seu foco revela onde está sua fé, e sua fé revela quem você adora. Meu amado e minha amada, escreva nos comentários a frase: Deus está comigo agora. Isso mostra que você quer a presença de Deus em sua vida. Agora chegou o momento de falar com Deus. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, se possível, e vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e cheio de fé. Eu escolho fixar meus olhos em Ti, mesmo quando as tempestades tentam me derrubar e o medo quer dominar minha alma. Troca toda a ansiedade e preocupação pela Tua paz, que excede todo entendimento. Afasta de mim as distrações que roubam minha atenção e tira o foco do que é passageiro para que eu possa contemplar a Tua presença constante em minha vida. Que eu veja Teu rosto em cada desafio e reconheça que Tu és meu refúgio e fortaleza. Fortalece minha fé para que eu ande confiante, sabendo que não caminho sozinho. Renova minha força a cada amanhecer e guia meus passos na luz do Teu amor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque sei que Tu estás comigo em todos os momentos. Amém. Com certeza, meu amado e minha amada, essa oração irá te abençoar nesse dia. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Antes de você sair, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, para você não perder nossos próximos vídeos cheios de bênção para você. E deixe seu like como maneira de agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. E compartilhe o vídeo com quem você acha que merece receber as bênçãos divinas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.